No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a esta edição do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo os principais fatos que repercutiram em nossas igrejas e em nosso ministério no Brasil e no mundo. Então aumente o som, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa pela Igreja Verbo da Vida, lá em Arapiraca, em Alagoas, onde foi realizado um culto de missões, celebrando a conexão entre a igreja local e o Japão. O encontro contou com a presença do pastor e missionário Jefter Kashiwakura, que é líder da igreja em Tóquio, e também a sua família. Na oportunidade, os irmãos alagoanos reconheceram o culto de missões como um marco profético que simbolizou o renovar de alianças e também de associações divinas entre Arapiraca e a cidade japonesa. Agora a gente segue para Igaraçu, em Pernambuco, onde a igreja local está em clima de festa, celebrando os 10 anos de pastoreio do pastor Douglas e sua esposa Andréa Oliveira. Durante as homenagens, familiares, líderes, pastores auxiliares e membros assistiram a um documentário emocionante sobre suas trajetórias ministeriais. Gratidão foi a palavra-chave que coroou esse momento. Agora a gente fala sobre missões. Os missionários Alexandre e Jane Figueiredo inauguraram um espaço fixo para a Igreja Verbo da Vida em Coronel, lá no Chile. A inauguração contou com visitas de líderes locais e também transmissão online. Eles celebraram o crescimento da obra e também anunciaram a chegada da Escola Bíblica Verbo da Vida em 2026. O evento também destacou o tema do Espírito, o amor cristão e a projeção de expansão naquela comunidade. Ainda sobre esse assunto, Michael e Tânia Potter, filiados à Agência de Missões Verbo da Vida, enviaram notícias a respeito de suas atividades no campo missionário. O casal, que reside na Inglaterra, compartilhou suas experiências ao longo do ano, inclusive a passagem pelo Brasil e também pelo Japão. Acesse a matéria no portal e confira tudo o que eles estão fazendo em cumprimento ao ídolo do Senhor. Na nossa entrevista de hoje, a gente conversa com o pastor Humberto Albuquerque. Ele é supervisor do Ministério Verbo da Vida e também líder da Igreja Verbo da Vida Zona Norte, lá em Recife. Olá, pastor, bem-vindo ao Verbo Online. Graça e paz, Gê, tudo bem? Pessoal que está nos vendo aí, estamos aqui para compartilhar. E o pessoal do Verbo Online aí, bênção que vocês tenham acompanhado esse programa tão maravilhoso. Pastor, recentemente a Igreja Verbo da Vida Zona Norte completou 20 anos. Eu gostaria que o senhor olhasse no retrovisor, assim, para ver em que ponto a igreja chegou e qual sua inspiração para os próximos anos. Então, esses 20 anos, né, são anos de muita alegria, né, muita parceria, muita associação com gente boa, mas sabemos que tem os desafios, né, as pressões, e nesses momentos de desafios e pressões, eu acho que a gente cresce mais do que qualquer outro momento, né? Então, a gente sempre celebrava cada ano, né, de conquista de idade da igreja. Sim. Porque eu acho que eu não sei onde eu ouvi essa frase, mas peguei ela para mim. Para cada grande conquista é necessário uma grande celebração. Então, sim, cada ano a gente celebrava, né? Porque eu acredito que se a gente é fiel no bom, o muito bom vai vir, né? Sim, e aí a gente caminhou nessa jornada. E também teve muita gente que se associou com a gente, muitos novos convertidos, algumas pessoas que estavam na zona norte do Recife. Nessa época só tinha a Igreja de Boa Viagem, que é na zona sul, e em parceria com o pastor Walter, foi maravilhoso nascer mais uma igreja no Recife. Região metropolitana já existia Paulista e Rio Doce, e aí foi um marco maravilhoso, e aí a gente avançou nesses 20 anos aí, com muita alegria, muita associação, mas também com muitos desafios e pressões que nos fazem crescer, né? Falando nisso, o senhor trazendo essa questão de desafios e pressões vencidas, graças a Deus, né? Qual o aprendizado que o senhor tem ao longo dos anos que o senhor poderia compartilhar com pastores que as igrejas foram abertas agora, igrejas pequenas, igrejas nascentes, dessa sua experiência de lidar com essas pressões, o que o senhor diria? Bem,
Eu acredito que a perseverança, para mim, pelo menos eu posso falar um pouco sobre isso, não só porque ela está escrita, mas também é um conhecimento experimental. Sim. Não é uma informação que eu tenho das escrituras, mas é uma revelação aonde a gente caminhou nela. E isso foi uma chave mestre para mim, que é a perseverança, né? Sim. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 4, diz que a perseverança ela deve ter uma ação completa. Mas para que essa perseverança tem que ter uma ação completa? Ou seja, até que para que as imperfeições sejam eliminadas. Ele diz, a perseverança deve ter ação completa para que em nada você seja deficiente. Sim. Em nada você entre dentro de uma plenitude ou de uma perfeição, ou algumas versões falam de um crescimento maduro. Sim. Então, eu creio que a perseverança é a chave mestre para eliminar meninice espiritual. Então, quando você se mantém na palavra, o próprio Jesus falou em João capítulo 15, verso 5, diz que se você permanecer em mim, ou seja, ele estava dizendo, se você permanecer na minha palavra, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E a característica de um verdadeiro discípulo, em João no capítulo 8, no versículo 31, Jesus disse, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiros discípulos. Então, o que é um verdadeiro, um discípulo que não é verdadeiro? É aquele que conhece, mas não permanece. Sim. Mas aquele que permanece na palavra, esse vai dar muito fruto, esse será considerado como um verdadeiro discípulo e ele vai ter acesso a coisas maiores. Então, para mim, essa é a chave. E nós alcançamos, né, em Hebreus 6,12, nós alcançamos as promessas pela perseverança. E para fechar esse tópico aqui contigo, Hebreus fala muito sobre isso, né? No Hebreus 10:35, ele fala assim, não abandone a sua confiança, porque ela tem um grande galardão. Então, no versículo 10:36 já diz assim, tendes necessidade de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que você persevere, alcanceis a promessa. Então, o que eu penso sobre isso? Deus procura pessoas fiéis, procura pessoas fiéis para confiar a elas. Ele quer confiar em você para depois confiar a você. Sim. E essa estrutura por dentro, ela só pode ser... a gente não pode acelerar os processos de Deus na vida da gente, sim, mas a gente pode desacelerar. Sim. Como? Pela meninice espiritual. Então, como a gente cresce espiritualmente, permanecendo naquilo que a gente conhece e não naquilo que a gente não conhece. O problema é quando as pressões se estabelecem, as tribulações nascem, a gente quer uma revelação nova, mas aquilo que você praticou, se você permanecer, você vai passar por essa tribulação e vai receber novas revelações para as próximas etapas. Muito bom. Então, isso para mim é a chave de uma consistência ministerial, é a permanência na palavra. Olhando para o autor e a nossa carreira é olhar para o autor e consumador. É por meio dele, de Jesus, que a nossa fé nasce, que é a palavra, e é por meio dele que ele aperfeiçoa. Então, a mesma palavra que te libertou é a mesma palavra que vai te dar a liberdade. Porque a libertação você não participa, você só recebe. Mas a liberdade você tem que manter na palavra que te libertou. Mais ou menos isso. Eu gostei quando você falou aí meninice, né? Uma das características da sua igreja, a gente sabe que o senhor como ministro tem um forte chamado no profético, tem uma fé inegociável e também investe muito em liderança, né? O senhor não lidera apenas as suas ovelhas, como lidera a sua família, como lidera pastores de outras igrejas na qualidade de supervisor. Sim. Em que ponto treinamentos e tudo que o senhor investe formando líderes é capaz de tirar o membro, o pastor, a ovelha da meninice? Bem, a gente tem aprendido, né, essa parte de supervisão quando o ministério foi corajoso, né, em me convocar para essa missão. E a gente sabe que a gente entra às vezes numa posição de supervisão, ou seja, pastorear pastores ou ministros, dentro de uma perspectiva de um endorso de alguém, né? Todos nós, o que fazemos no corpo de Cristo, alguém endossou a gente.
Então, quando o apóstolo Guto, o pastor Bud ainda era vivo, eles endossaram esse local para a gente sabe que muitas vezes a gente entra dentro de uma função que a gente não tem todas as qualificações. Mas quando a gente tem a disposição para obedecer, às vezes é até melhor do que a habilidade. Sim. Então, como é que surgiu essas habilidades? Como é que surgiu essa questão de liderança na minha vida? Obviamente pelas escrituras, mas também eu precisava de homens de Deus que fossem referência para mim, porque a gente vive, o ser humano vive, ele cresce e desenvolve, tudo que você aprende com alguém. Então a gente, em primeiro lugar, é as escrituras, testemunho interior, mas assim, os exemplos, né? Então, o apóstolo Bud e o apóstolo Guto têm uma jornada já. Então, para que eu vou inventar moda se tem pessoas que me cobram espiritualmente, se são nossos líderes, né? E eu sempre pedi ao Senhor, Pai, o coração que o Senhor deu a Guto, ao pastor Bud, eu quero honrando eu chamo de uma linhagem de honra, né? E eu falei, rapaz, a água que corre em Campina Grande tem que correr em Recife. Sim. Até porque eu não tenho um ministério, né? Eu faço parte de um ministério. Eu não tenho uma visão corporativa. Eu tenho uma visão local, mas eu tenho uma visão corporativa estabelecida pelo apóstolo Bud e agora pelo apóstolo Guto, que está inserido como presidente do ministério. Então, quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais. Então, eu fazia questão mesmo de ver sempre como o Guto lidava com situações com pastores presidentes, pastores auxiliares, ministros, como o Guto lidava, tanto nas conferências como nas minhas vindas aqui, os bate-papos que eu tinha com ele, muitas coisas que a gente ligava para interagir. E aí isso aí me deu uma envergadura, né, para poder também pastorear ministros e pastores. E com eles a gente tenta trazer, né, o coração do ministério, né, essa humildade, né? E a humildade, ela é bem diferente da humilhação, né? Tem camarada que diz assim, rapaz, mas Humberto, cara, eu já sofri demais, agora eu ando em humildade, já apanhei muito na vida. Eu disse, cara, isso aí não é humildade, não, isso é humilhação. Humildade é uma decisão de coração para estar sempre sendo ensinável. Então eu falo para eles, né? É difícil você ter alegria para alinhar o coração de um pastor, ou de um ministro, ou de uma ministra, né? Se ele tem o coração endurecido, se não tem um coração quebrantado, né? Facilita a unção, ela opera. Porque você não pode, se você perder a alegria para alinhar o coração de um pastor, você não vai conseguir inspirar ele na liderança da sua igreja. Sim. Então, o que é que eu sempre lembro a eles? Eu sempre, aquela parte mesmo do coração, né? Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E muitas coisas que a gente inspira eles é ver a visão corporativa, porque quando você é fiel com a visão corporativa do ministério, aquela visão local da igreja, ela vai ser honrada. Sim. Porque Deus, a visão que você tem, ela só será cumprida se você servir uma visão maior do que a sua. Isso eu aprendi rápido. Sim. Se você for honrar uma visão macro, a igreja local que você pastorear, ela será honrada também. Sim. Porque isso... por que eu tenho que me submeter a uma visão maior do que a minha? Porque te mantém humilde. Te mantém em um lugar onde a graça ela é maior. Para o humilde, diz que uma graça é maior. Em Tiago 4:6. Há uma graça maior, ou seja, o favor de Deus aumenta na igreja. Tinha coisas que eu não tinha habilidade para resolver aquilo, como pastor mesmo. Não sabia como fazer, mas me submetia. Cara, como o ministério faz isso? Como o Guto faria isso? Como é aquela coisa aí? Aí vinha uma medida de favor impressionante. Isso não tem a ver com empatia. Isso não tem a ver com porque Guto é legal, ou porque pastor Bud é legal, ou porque fulano é legal. Isso tem a ver com a linhagem de honra. Sim. Isso tem a ver com uma coisa chamada submissão. A submissão não é um lugar desconfortável, é um lugar de aprendizado. Segurança. De segurança. Então, essa inspiração para os pastores, eu tento passar para eles, e a gente tem tido um crescimento maravilhoso, gracioso, gentil, mas firme naquilo Sim. que precisa ser alinhado. Então,
Não, por exemplo, esse ano, só um exemplo aqui para a gente fechar esse ponto, esse ano a gente colocou uma das nossas congregações para ser igreja sede. Então essa congregação estava com mais de 800 pessoas. Então ela não cabe mais dentro de uma esfera de congregação. Por quê? Porque quando ele passa para ser uma igreja sede, ele pode plantar outras igrejas na região de Recife e região metropolitana. Então ele ganha uma autonomia para abrir mais coisas. Então não é uma questão de staff. Ou ele tem um nível maior agora, a igreja sede. Não, é para ele, porque ele cresceu. Tem mais responsabilidade. É como um menino de 40 anos morar dentro da minha casa. Tá doido? Então, assim, essa liberação, né, de entender a coisa, o corpo de Cristo, essa dinâmica é muito bonita. Então, eu inspiro muito a turma entender que não fique dentro de um cerco só daquele seu pense mais... Saia da bolha, né? Isso aí. Pastor, a gente está vivendo uma onda do Espírito muito perceptível e, com isso, um despertar profético mesmo. O Senhor opera nos dons proféticos também. Qual a sua opinião sobre isso? De que forma a igreja pode aproveitar essa onda? De que forma nós, como crentes, podemos surfar nessa onda agora que vem? Bem, eu tenho percebido, né? Existem muitos sinais, né, da volta de Jesus, a iminência da volta, né? E eu fico feliz demais. São muitos sinais escatológicos, né? A gente não pode se prender a um. Sim. Mas para mim, como você fez a pergunta bem específica, o meu entendimento, o meu foco é a igreja. Sim. Por quê? Número 1, a igreja, ela não vai subir para casar com Jesus quebrada e falida. Sim. Então, que igreja Jesus vem buscar no arrebatamento? Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? E um adorno, né? Uma coisa maravilhosa. E aí ele leva essa igreja. Ele não vai levar uma igreja lá para consertar no céu, para depois casar com ela. Aí a noiva é ele. Eu fico com cuidado com essa coisa de... No natural ninguém faz isso, né? Eu fico com cuidado quando pessoas batem muito na igreja, né? Tá batendo na esposa de Jesus, né? Então, eu acho que tem os alinhamentos, tem as correções, mas a gente precisa entender que a igreja é dele. Então, para a igreja, eu vejo que a igreja ela tá com uma oportunidade, uma honra e um privilégio de ser a geração dos últimos dias. Sim. Mas aí os cuidados e os alertas, eles são importantes, que estão escritos na Bíblia, que o próprio Paulo fala sobre os últimos dias serão tempos difíceis, né? E que a primeira parte, ele fala, serão amantes de si mesmo. Então, aquilo ali me acendeu muito, dentre muitas coisas, a inversão de valores e essa parte de que existiria uma geração egoísta, né? E aí, eu creio que esse mover profético, o que é o profético? É o ponto de vista de Deus para assuntos na terra. Essa estação que estamos vivendo, eu acredito que o Senhor está ministrando na igreja geral, corporativamente, uma igreja não só Verbo da Vida, mas eu entendo e penso assim corporativamente no mundo todo, que é a busca ao perdido. Sim. A compaixão pelo perdido. Eu estou crendo que nós vamos ter uma colheita sem precedentes de almas antes do arrebatamento. Porque Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Sim. Deus tem mais poder para justificar o pecador do que o diabo mandar para o inferno. Então Deus tem mais poder para enfiar dinheiro no teu bolso do que o diabo te roubar. Em quem confiamos mais? Na nossa habilidade de fracassar ou na habilidade de Deus de nos manter de pé? Eita. Então estamos vivendo Isaías 60 profeticamente. Eu falo profeticamente porque eu estou focado em Isaías 60. O que tem lá? Dentre muitas coisas diz assim, as trevas serão densas trevas, ou seja, o negócio vai piorar. Mas sobre ti quem? Sobre Sião, sobre a igreja. A glória será sobreexcelente. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Agora essa glória, o que essa glória significa? Eu acredito que essa glória ela vai trazer uma ênfase mesmo no desejo que Deus tem. Em 1 Timóteo 2,4, ele tem 2 desejos, a edificação e que nenhum homem deixe de ser salvo. Esse é o desejo de Deus. A gente sabe que todos não vão ser porque tem escolha da pessoa. Mas o desejo de Deus, qual o desejo de Deus? E a igreja, ela
apresenta Jesus aqui na Terra. Então hoje eu tenho pensado e tenho falado em alguns lugares que a gente precisa estar atento a esse espírito de compaixão inspiracional da parte de Deus para buscar o perdido. Aí a coisa está mais azeda do que a gente pensa. Aí às vezes as pessoas querem brigar com as pessoas que estão sendo pecador. Pecador vai ser pecador. A gente não pode esperar de um pé de manga maracujá. Verdade. Então, quando as pessoas ridicularizam o evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, a ponto de ser mundial, como foi nas Olimpíadas, colocaram aquela... Sim, aquela mesa de Santa Ceia. Os crentes foram para a internet para brigar. Não, ali a gente tem que estar feliz. Feliz pelo que eles fizeram, profanaram a ceia? Não. Feliz porque... Só quem foi mostrado é um dos eventos mundial que é mais visto na Terra. Quem eles evidenciaram? De graça, a gente nem pagou. O cristianismo. Exatamente. O cristianismo está incomodando. O que Deus está fazendo nesses lugares que são perseguição de cristão, a pressão na Europa, Ásia, em alguns lugares que é terrível pregar o evangelho. Tá nascendo pessoa de novo, como diz no Nordeste, né? No balde, ou seja, uma multidão de gente. Só que isso não vai para a internet, isso não vai para os meios de comunicação, porque Deus tem mais poder para justificar o pecador. Amém. Do que o diabo mandar para o inferno. Então, profeticamente, eu creio que essa onda que você falou é uma onda de uma ativação evangelística na igreja absurda, sem precedente, como nunca houve. Porque essa é a hora das igrejas prepararem a rede. Né? Vocês têm um trabalho maravilhoso que a gente faz também lá na igreja. Às vezes, acho que é na igreja sede, que vocês dedicam um culto uma vez para busca ao perdido, mesmo dentro da igreja. O mais, né? A gente tem a rede. Então a gente prepara tudo. Então a gente faz dentro, a gente faz fora. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de ter um filho. Tem um de 29, que é o pastor Murilo, todo, né? Casado. Mas tem um de 22 anos de idade, que hoje ele pai, eu preciso ir para o presídio evangelizar. Então hoje eu tenho um filho de 22 anos que ele diz para mim: pai, eu preciso desenvolver fome porque eu nasci numa mesa farta. Então eu preciso desenvolver fome. Eu estou pedindo a Deus fome porque eu nasci num banquete, porque o Senhor, mamãe, tudo, eu cresci dentro do evangelho. Então eu quero liberar isso em muitos lugares e eu quero evangelizar nos presídios. Então hoje ele faz parte do evangelismo no presídio. Então, assim, para mim, eu acho que isso, de alguma maneira, Deus está usando esse instrumento aqui para trazer esse anúncio mesmo, porque, olha, por muito tempo as igrejas, as agendas de edificação, 90%, 10% às vezes um evangelismozinho, mas eu creio que isso está mudando, né? Eu sou muito feliz, alegre com essa voz de uma leoa de Suelen, né, sobre essas questões de missões. Sim. Que o ministério faz esse trabalho, isso está contagiando cada vez mais os pastores do Verbo da Vida, e essa paixão pelo perdido. Quem é melhor para você, essa pergunta eu vou fazer, quem é melhor para falar com as pessoas, suas amigas do passado, né? Mesmo pessoas que estão no mundão lá, tudo, mas você conhece, você tem caminhos, você tem com telefone, você tem contato, tudo. Quem é melhor pregar o evangelho para essas pessoas do que você? Só que às vezes, a gente entra numa bolha eclesiástica e fica lá, me dá. Eu creio que essas bolhas estão sendo estouradas, de a gente entender que a pessoa vai passar a eternidade no inferno. Essa analogia que o senhor fez sobre Murilo é muito cabível, porque a gente acaba, se a gente não sai dessa bolha, a gente fica no mesmo banquete com as mesmas pessoas satisfeitas já, enquanto tem pessoas esfomeadas esperando que a gente... E a nossa autoestima no reino de Deus, ela é proporcional ao quanto a gente faz o bem para os outros. A gente não foi chamado para viver dentro de uma bolha. Então, nossa autoestima... Por que tem gente que prega, que estuda, que faz rema, que faz escola de ministro, que faz tudo e está sentado lá na igreja esses anos todos, mas tem uma autoestima lá embaixo, crise de identidade? É porque não está dentro do seu propósito. Sim. Você não começa a não funcionar bem. Porque qual o propósito meu e seu?
Independente de 5 dons ministeriais, independente de departamento que você faz parte, você recebeu um ministério. Que ministério? Da reconciliação. Começa na rua, pronto. No bairro, não precisa o país, né? O tempo de viajar. Uma das coisas que mais, no meu período de crescimento, foi esse fogo de pregar o evangelho para tudo quanto é lugar. Né? E hoje isso me dava uma autoestima assim absurda. Por isso que eu falo que a nossa autoestima no reino de Deus, ela é proporcional ao quanto a gente serve o que Deus confiou a gente. Sim. Porque Deus cria coisas, confia a você, mas é de outras pessoas. O que é isso? Teus dons e teus talentos. Então, quando você é fiel naquilo que é dos outros, você se qualifica para receber o que é seu. Amém. Que lição. Muito bom, viu? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que o senhor equilibra, né? Tá aqui em Campina, dando aula na escola de ministros, né? Tem aulas nas escolas, tem a igreja, tem a supervisão de igrejas, tem a vida familiar. Como é que equilibra tudo isso, pastor? Bem, eu não consigo equilibrar. Quem equilibra é a minha equipe, principalmente minha esposa me equilibra. Eu tô brincando. Mas assim, é um desafio. Se é um dos desafios maiores na minha vida ministerial, é essa questão de você ter um planejamento no tempo, né? Na questão de equilibrar esse tempo tudo, para mim é um desafio, porque eu sou muito apaixonado mesmo pelo Senhor, pela obra, para as coisas, né? Eu nasci para isso, né? Eu vivo isso, eu respiro essas questões. E a gente tem recebido instruções, né, demais para isso, tanto no ministério como o Guto também ensinando a gente, outros pastores, enfim. E a gente ter esse cuidado de não ficar fazendo para Deus, mas com Deus, né? E ter um tempo também de qualidade com a família, ter um tempo, saber administrar. Sim. Isso é um grande desafio para mim, por causa da paixão mesmo, né? Só que eu preciso mesmo ter esse cuidado, né, com o corpo. Você não pode, como o pessoal fala, queimar a vela pelos dois lados, né? Então a gente precisa mesmo ter esse time mesmo de descanso, projetar melhor as agendas, tudo. E Deus colocou limite no mar, quanto mais na gente. Então a gente precisa de uma margem, a gente precisa de um limite. Mas não é fácil por causa das necessidades que existem. Mas aí a gente vai amadurecendo e eu tenho uma palavra. E o Senhor falou comigo, né? Até quando você vai favorecer mais as necessidades do meu povo do que a minha voz? Então isso me ajudou muito, né? Eu tenho que priorizar mais a voz do Senhor do que as necessidades, porque as necessidades elas são latentes. Pronto, se eu ligar meu celular agora ou alguma coisa, sempre vai ter problema. Eu não preciso de mais trabalho, né? Às vezes as pessoas pensam, rapaz, tu pode vir aqui, cara, na minha igreja, isso, aquele, cara, eu não tô desempregado não. Eu brinco com eles, né? Alguns amigos, cara, eu tô desempregado não, cara. Eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu preciso colocar uma cerca sagrada para que a gente possa ser mais específico naquilo que Deus... se você ouvir e der prioridade, em primeiro lugar, a voz do Senhor, você nunca vai entrar em desequilíbrio. Mas para mim, ainda é desafio, eu estou amadurecendo nisso. Sim. Mas com certeza, se você parar para ouvir do Senhor, cada vez mais eu tenho aprendido e tenho melhorado isso. Mas eu não cheguei lá não, ainda não, viu? É um desafio. Que coisa boa, pastor. Essa semana já foi divulgado aí o seminário de verão, né? Eita, já... Como é que estão os preparativos? O que é que as pessoas que vão participar, o que é que elas podem gerar para esse evento? Bem, esse evento, ele surgiu em 2012, né? Esse é um evento que a gente faz sempre antes do período da festa da carne, que é chamado Carnaval. E aí o Senhor falou comigo sobre a festa do Espírito, né? E aí a gente lançou o seminário de verão para trazer um norteamento não só para a igreja local, porque hoje a gente está com 11, mas a gente chegou a ter 15, 14 congregações. Então a gente chamava também, não as congregações, porque não cabia, né? Lá acho que apertado mesmo lá, acho que no máximo 1.000 pessoas cabe dentro da nave, né? Então o que a gente chamava? Os pastores, a diretoria, e a gente fazia um evento como o ministério faz, para o corpo de Cristo. Sim. E algumas pessoas de outras denominações, enfim. E aí conseguimos consolidar esse evento. É um evento já consolidado há muitos anos. A gente sempre faz no último
final de semana de fevereiro, ou de janeiro, porém esse ano, o ano que vem vai ser atípico por causa do Descende. Vamos ter um evento muito grande, o Descende, dia 31 de janeiro, que é no estádio lá e a gente não queria perder esse evento, se unir o corpo de Cristo, né? E a gente adiou, primeira vez que vai ser em fevereiro, que é o primeiro final de semana de fevereiro. E aí, esse evento, ele traz uma linha mesmo, são homens de Deus, homens maduros, né, que vão estar na plataforma. Todo bom crente que faz um rema pode dar uma palavra boa, né, mas eles não têm só uma palavra, eles têm uma história por detrás do que eles falam. Sim. Então isso é muito edificante para os pastores que vão, para os ministros que se inscrevem para ir para lá, né, e essa inscrição, ela é porque tem um custo operacional muito grande, e aí a gente tem esse saudosismo mesmo, essa alegria, porém, provavelmente isso vai ser o último dentro da igreja. A gente já tem um sim de todas as 34 igrejas do Verbo da Vida, Recife e região metropolitana, e provavelmente a gente vai fazer em 2027 fora da igreja e vai virar um evento mesmo para a cidade do Recife. Até porque recebe gente de fora, né? Porque verdade, vai muita gente daqui de Campina, inclusive, né? E aí essa expectativa é sempre trazer uma nota de alinhamento. Não é dizer, esse ano Deus vai fazer isso, esse ano, não é coisa assim. Mas a gente percebe um tom. Por isso que o nosso apóstolo, ele tem cadeira cativa nesse evento, né? Ele se esforça meio que ele tá nas férias lá, dá um pulo ali e volta, tá em João Pessoa às vezes. E ele sempre tem essa presteza de saber, porque não é a igreja do pastor Humberto, é um evento para o corpo de Cristo. Muita gente online assiste. E é muito importante esse toque do apóstolo Guto nesse evento, né? Então a gente traz outros ministros de outras denominações que falam a mesma língua que a gente fala, né? Que é o caso do Luciano Subirá, o Jamal, outros que a gente já convidou, e alguns de casa, né? Deus inspira a gente a chamar. Então é um evento muito consolidado e é intenso, né? É uma pancada. Você quase vira um anjo aí na Força de Expressão brincando, né? Mas é maravilhoso. Que coisa boa. Convido você aí que está assistindo aí esse programa, faz a tua inscrição, agora seja rápido. As inscrições, daqui a pouco encerra. Não é? Pastor, a gente já está caminhando para o encerramento da nossa conversa. Eu queria que o senhor deixasse uma dica de leitura para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas possam ser edificadas através de sua vida. Então, gente, são tantos livros maravilhosos, né, de tantos homens de Deus, e graças a Deus por essa riqueza, né, de conhecimento que a gente tem através desses homens de Deus que decidiram registrar em livros, né, são livros maravilhosos, tudo. E assim, eu tenho livros assim que é como se fosse um patrimônio histórico para mim, porque seguraram a minha onda, né? As minhas pressões, os meus desafios, todos. E quando fala para mim, esses 3 sobem logo assim, vai, né? Que são 3 livros do irmão Reagan, né? Sim. Que inclusive você fala sobre reler, vez por outra eu tô lendo esses livros. Então, o primeiro vem o Amor, o Caminho para a Vitória. Sim. Né? O segundo é Seguindo o Plano de Deus. Sim. Para a Sua Vida, do irmão Reagan. Vale a pena ler todo ano isso aí, e né? O terceiro, Autoridade do Crente, né? Sim. Então são livros assim que são memoriais para mim. Eu nem chamaria de livro, eu chamaria de memoriais, porque é muito sério. Por que eu falo isso? Porque esses livros todos, mas desses que eu falei, os 3, sempre eles vão me empurrar para as escrituras. Sim. É impressionante. E como ele foi compilado, ele não é feito didaticamente, que é muito bom, mas esses são ministrações, né? Sim. Então tem muita vida. Pastor Bud sempre dizia, rapaz, cuidado com os livros que você lê, porque o espírito do autor está lá dentro. Então, esse livro, Seguindo o Plano de Deus, O Amor, o Caminho para a Vitória e a Autoridade do Crente são memoriais para mim. Toda vez você lê ele esse mês, no outro mês eu quero reler de novo, você vai receber outra coisa. E são 3 pilares maravilhosos, né? O amor, você pode ter a revelação que tiver para o seu propósito, mas se não tiver em amor, você não vai para canto nenhum, né? E aprender não só a amar os outros, mas aprender a perdoar a si mesmo. Muita gente, é fácil para perdoar as pessoas, mas não consegue se perdoar a si mesmo, né? E lá tem um capítulo sensacional, porque o diabo lança muita condenação na nossa vida como cristão, né? Então a gente precisa aprender como se perdoar.
Isso é uma chave poderosa. E dentre muitas coisas, né? Andar em saúde, andando em amor. O segundo, seguindo o plano de Deus, né? O homem pode fazer planos, né? Provérbios 16:1, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É impressionante e cirúrgico. Sim. Eu estou relendo agora. Antes da virada do ano, eu gosto. Esse livro, Seguindo o Plano de Deus, né? É muito cirúrgico. Cada coisa linda. E eu sempre gosto de pegar um novo que eu risco. Meu livro eu risco todinho mesmo. E boto lá, olha aí, Humberto, presta atenção. Eu dou uma relida, seguindo o plano de Deus. Porque você vai prestar conta ao Senhor, mas não é nem por isso, pela sua qualidade de vida. Se você tem informações verdadeiras e preciosas, isso qualifica as suas escolhas. Porque suas escolhas são fundamentadas nas informações que você tem. Sim. Então, por que minhas escolhas me ajudam, minhas escolhas certas me ajudam em quê? Na qualidade de vida. Você sofre menos. Um camarada que mais de 60 anos de ministério, ele passou por coisas que a gente não precisa passar. Sim. Então, por causa do nível de sabedoria desse livro, é impressionante, seguindo o plano de Deus para a sua vida. E o outro, a autoridade do crente, né? A gente entender quem somos, o que temos e o que podemos através de Jesus Cristo. E para fechar isso aqui, em Efésios 4:29, não deis lugar ao diabo, né? Isso aí eu posso tirar 3 sentenças disso. Primeiro lugar, o diabo não tem lugar. O segundo, ele quer um lugar. E o terceiro, ele só tem se você der. Muito bom. Valeu, G. Olha só, o pastor fez um combo já para você. Então procure uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta os seus. Pastor Humberto, que honra tê-lo aqui com a gente hoje. Conversa agradável. Aprendi muito nesse tempinho aqui. Muito obrigada, viu? Amém. Então, gente, um abraço para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. E continua acompanhando, que homens e mulheres de Deus vão passar por aqui, que vai afetar a tua vida, viu? Vai te inspirar muito. Brigitte, muito obrigado pelo convite. Saudações para você e sua família. Obrigado por tudo. Amém. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é o seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.